E aí, hoje, 20 de maio, confira as principais notícias do mundo. Obrigado, sejam bem-vindos. Vamos às informações sobre o que acontece no planeta. Olhem, o Estreito de Hormuz, como vocês sabem, está agora mesmo sob um duplo bloqueio. Um bloqueio dos Estados Unidos, por um lado, que não é no Hormuz, mas sim em Omã. E outro bloqueio que está sendo feito pelos próprios iranianos. Neste momento, o bloqueio de Hormuz mantém em suspense o que agora chamam de maior colapso energético já vivido na história deste século. Além disso, nos últimos 100 anos, não houve nada igual, não há precedente para isso, certo? Este estreito foi fechado, mas agora o Irã já assumiu o controle total. Redefiniu o fluxo global, de acordo com o que relatam os especialistas, em que o Irã está implementando um sistema escalonado de controle sobre a passagem de qualquer navio estratégico relacionado à energia e também ao transporte do planeta. O mecanismo inclui inspeções, acordos entre governos e possíveis pagamentos para garantir o trânsito seguro das embarcações. Isso já estaria marcando uma virada econômica, até mesmo uma mudança de poder por parte dos iranianos. O controle, exercido principalmente pela Guarda Revolucionária, decide quais navios podem passar, sob quais condições e também em que momento podem fazê-lo. Durante o trajeto, um navio teria sido interceptado por forças iranianas, detectado simplesmente porque eles diziam que era suspeito de contrabando. Nunca foi especificado de quê. No fim das contas, ele foi liberado. Também não fica claro por quê. A questão é que, quando querem, fazem o que querem, e nesse estreito, quem controla agora é o Irã. O Irã está priorizando a passagem de navios ligados a quem? Aos aliados. Todos os navios ligados à China, a interesses chineses ou a interesses russos, podem passar sem nenhum problema. Algumas embarcações que não são russas ou chinesas estão pagando mais ou menos $150 mil para garantir seu trânsito. Apesar de esses pagamentos serem mantidos em sigilo por sanções internacionais, porque qualquer navio, digamos, com relação ao Ocidente, se for descoberto que está pagando, nesse momento sofreria uma punição pelas sanções impostas pela Europa e pelos Estados Unidos. Esses pagamentos precisam ser feitos às escondidas. Basicamente, o controle gerou um gargalo em que milhares de navios, entre os que querem entrar e os que querem sair, estão agora mesmo esperando para ver o que vai acontecer com o Irã. Esse gargalo tem 1.500 embarcações de um lado. No Golfo Pérsico, 1.500 embarcações confirmadas que estão presas lá. O número de navios que cruzam o estreito caiu drasticamente. Antes eram 140 navios por dia e agora são menos de 60. E todos eles relacionados a interesses russos ou chineses. Os Estados Unidos também adotam medidas, como bloqueios e apreensão de cargas iranianas fora do estreito. A situação foi descrita como a pior crise energética da história por organismos internacionais, devido ao impacto direto no fluxo mundial de petróleo. É basicamente uma modificação no sistema energético de como era antes. Bem, basicamente foi projetado assim, no final das contas. Esses são projetos feitos há muito tempo e projetos com os quais a gente pode concordar ou não. Mas que tinham funcionado, né? Que tinham funcionado relativamente bem para os países, incluindo Irã, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Omã. Todos esses países tinham ou estavam funcionando nesse sentido. Além disso, é preciso lembrar que Catar e Irã, apesar de não se darem bem neste momento, têm uma área em que juntos, eles estão extraindo gás dessa região. Gás que, aliás, o Catar transforma em gás liquefeito. E o Irã e o Catar têm um acordo em que, na mesma área, no mesmo campo, digamos assim, é de onde eles estão extraindo. Irã e Catar se beneficiam nesse sentido, mas por enquanto não se dão bem. O Catar está cada vez mais armado, com mais defesa, pensando que talvez esse país, o Irã, seu vizinho, talvez não vá permitir que ele saia por ali, saia por essa região, né? E o Catar não tem outra opção. É um país muito pequeno.
Não tem como sair pelo Mar Vermelho. Como a Arábia Saudita tem, por exemplo, né, ou o Omã, que também pode sair por esse lado, né? Os Emirados Árabes Unidos têm um pouco mais de dificuldade, embora também tenham uma saída nessa região, que aliás já foi atacada, mas essa não está sob controle dos iranianos. Aqui é bem mais longe que o Estreito de Hormuz, mas tudo que se produz nos Emirados Árabes dessa região ainda não está ligado a esse ponto, a essa saída. Enquanto isso, vou contar a vocês. O Irã também lançou hoje amanheceu e disse: vou fazer o que eu quiser. E o mais interessante é que algo está acontecendo. Algo está gerando confiança porque hoje o petróleo caiu, ou seja, o preço do petróleo caiu. Estava, em 113, agora está em 106 dólares. Certo? Neste momento, enquanto estamos ao vivo, está em 106,66, mas chegou a ficar de manhã até 104,76. Esse foi o preço que atingiu hoje. A Guarda Revolucionária alertou Estados Unidos e Israel que novos ataques farão o conflito ultrapassar o Oriente Médio. Ou seja, estão dando a entender que, caso o conflito continue, os próximos movimentos, os próximos ataques já seriam então nos Estados Unidos, certo? Ou talvez na Europa, algo assim. Ou seja, vamos lá. O objetivo agora não é manter a guerra só no Oriente Médio, mas sim ampliá-la. A mensagem é clara. O Irã está disposto a expandir a guerra, podendo causar impactos globais. O Irã afirma que ainda não usou todo o seu poder militar, dando a entender uma escalada que pode ser muito mais destrutiva. O chanceler iraniano Abbas Araghchi advertiu que um retorno à guerra traria muitas mais surpresas, segundo ele. O porta-voz militar iraniano confirmou que poderiam abrir novos frontes, sugerindo conflitos simultâneos em diferentes pontos estratégicos. Enquanto isso, o presidente Donald Trump declarou que poderia retomar os ataques em questão de dias. Às vezes, ele diz que fará isso no mesmo dia ou em poucas horas. Outras vezes, fala em alguns dias. Desta vez, mencionou um prazo muito curto. Afirma que entre 48 e 72 horas, o prazo vai ser cumprido, ou seja, não passa disso. Supostamente, já sabemos que isso varia constantemente. O Irã acusa os Estados Unidos de violar o cessar-fogo com essas ações de bloqueio no Estreito de Hormuz, mas eles também não retiram o bloqueio que eles mesmos impuseram. Então esses bloqueios duplos não parecem ter uma saída, ou talvez a única saída provavelmente seja que haja outro confronto. Não sabemos até onde essa pressão vai chegar, mas neste momento, enquanto o petróleo continua altíssimo e o bloqueio continua, a pressão está totalmente concentrada nessa região, não é? Ou seja, não há uma saída para 20% do gás, 20% do petróleo, alumínio e outros materiais, Hélio, etc., certo? Vamos para outros assuntos. Reparem nesse caso bastante estranho. Reparem nessa pessoa que estamos vendo por aqui. Ele é um ex-agente de um departamento pouco conhecido. Principalmente nos Estados Unidos e no mundo, certo? É uma pessoa que tinha informações, segundo dizem, muito importantes. Ele é do Departamento de Energia, o DOE. Ele se chama Kevin Childress. Quase como Children, mas é Childress. Sim. No qual este agente especial do Departamento de Energia, com 30 anos de serviço, faleceu. É um caso que não é recente em relação ao seu falecimento. Faleceu aos 56 anos em 2021, sim. A questão é que, agora que estão investigando os casos de cientistas que perderam a vida ou desapareceram de formas estranhas, e que estavam relacionados a temas nucleares, a temas de desenvolvimento tecnológico espacial. Este senhor tinha um pouco dos dois. Ele estava muito próximo de certos temas energéticos. Hoje vou te contar quais, mas também se sabia que ele tinha informações sobre o encobrimento de fenômenos anômalos não identificados, ou seja, WAPs, OVNIs, FANIs, como preferir chamar. Qual é a versão oficial? Não. O que se sabe e o que se quer investigar ainda está em processo, pois isso ainda está em desenvolvimento.
Sim. Então, o estranho é que Kevin Childress, não é? Esse agente especial faleceu de forma repentina, aos 56 anos. Mas é preciso lembrar que naquele momento, em 2021, estava acontecendo uma situação muito complicada por causa da Covid. Muita gente ficou doente e, se você tinha algum problema no coração ou algo assim, era mais provável falecer. Essa foi a versão oficial. A versão oficial diz que ele morreu de Covid. Não foi feita, na época não acharam necessário fazer uma autópsia. Então não tem autópsia. Não existe um laudo forense público. Então, diante disso, disseram: olha, ele estava doente, ficou mal e perdeu a vida, né? E só. Essa é a versão oficial. Não se sabe de mais nada. E como não havia suspeitas de outra coisa, não foi além disso. Existe um relatório, uma entrevista feita por Luiz Elizondo, o ex-diretor do Programa de Investigação de Inteligência dos Estados Unidos, sim, que tem estado muito focado na investigação dos FANES e na desclassificação e tudo isso. Ele diz que esse senhor planejava isso. Planejava expor informações sobre o envolvimento do Departamento de Energia, na recuperação e ocultação do fenômeno anômalo não identificado, ou os WEBs. Esta é uma investigação que ainda está em andamento. É um caso que não parece ser um incidente isolado, e é isso que o torna curioso. De jeito nenhum dá para dizer só por isso. Então quer dizer que eliminaram ele. Mas não, né? Ou seja, o que eu digo, se vamos ser sérios, temos que investigar, né? Ou seja, tem que ver para que isso não fique por isso mesmo, principalmente porque você está vendo que para trás e para frente, ou seja, antes de 2021 e depois de 2021, pois existe um certo padrão de pessoas que tinham conhecimentos importantes e depois, pois foram embora em circunstâncias muito estranhas, ou alguns que nem sequer se sabe onde estão, verdade? Segundo o que relatam, ele não era nem teórico da conspiração nem nada disso. Ele era, digamos, uma pessoa relativamente normal. Mas como está sendo feita uma investigação muito profunda em casos curiosos de falecimentos raros, ele é outro que poderia ser incluído. Ele não é um cientista, certo? Mas pelo que ele ia revelar e que ele já estava preparando suas informações para apresentar ao Congresso, isso chama muito a atenção. Segundo relatos, há possível conflito de jurisdições que afeta a transparência democrática. O Departamento de Energia estaria operando programas de tecnologia avançada fora da supervisão do Congresso. E isso é o que eu ia fazer como uma informação extra. Sinto, diz Kevin Childress, sinto que na época, quando estava vivo, dizia o seguinte: sinto que o Departamento de Energia está tentando me silenciar. Isso foi dito semanas antes do seu falecimento para Luiz Elizondo, que é uma das principais testemunhas, e aqui é para mim. Essa é a parte mais importante, ou seja, são duas coisas. A primeira é que existe um testemunho que avisou que ele estava sentindo pressões de que queriam silenciá-lo, porque sem esse dado você diria, bom, isso é pura teoria da conspiração. Ou seja, são dados. Estão tirando conclusões muito precipitadas, né? Mas pelo menos há esse testemunho dizendo que semanas antes ele me falou isso. Aqui realmente há algo interessante para investigar. E também outra coisa que é muito interessante é que não era segredo que ele ia divulgar essa informação. Ou seja, isso também se sabe. Então já são várias coisas, né? Uma, o fato de que ele dizia que tentavam silenciá-lo. Duas, que ele tinha informações que ia revelar sobre a gestão do Departamento de Energia, com base no suposto ocultamento de tecnologias estranhas. Vamos dizer assim, né? Dizer isso. Bom, pelo menos ele disse, eu acho, né? Não sei o que vocês acham, mas pelo menos eu pensaria que isso deveria ser investigado por obrigação, né? Tem vários dados que eu gostaria de comentar antes de qualquer outra coisa, mas tem um relatório do Sábana. Riverside, que é um dos que publica isso, né? Outros do Daily Mail, que não é um meio. Ou seja, às vezes eles exageram certas coisas, por isso eu tomo cuidado com esse assunto.
Mas o Luiz Elizondo, pelo menos para mim, tem sido muito coerente nos seus relatórios até agora. E se ele diz isso, eu acho que é possível que tenha sido assim e que precisamos investigar, certo? Precisamos investigar e analisar este caso, lembrando que pode ser mais um entre tantos, certo? Ou seja, não dá para tirar uma conclusão completa, mas pelo menos o interessante seria um ponto à parte, embora esse ponto à parte também precise ser investigado. Quem possui a informação que ele revelaria? Está com a família, amigo ou alguém que pudesse mostrar, porque tenho certeza de que se ele achava que iam silenciá-lo, ele deve ter passado essa informação para mais alguém. Não é? É isso que eu acho. De acordo com o que foi relatado, o testemunho de Kevin estaria envolvido diretamente com o Departamento de Energia. Isso em um programa de recuperação e ocultação de fenômenos anômalos não identificados chamados WAPs ou OVNIs, UFOs. Ele trabalhava em Shabana, em uma instalação chamada Shabana Riverside, de onde foi possível obter algumas informações. E uma coisa que chama a atenção é que esse lugar, esse Shabana Riverside, onde isso acontece, é uma instalação fundamental para a produção de trítio nuclear, um local com relatos históricos de avistamentos. Desde 1952 há relatos de avistamentos nessa região. Então, aí estão todos os elementos. Elementos que têm a ver com o nuclear, elementos que têm a ver com os OVNIs, e elementos que têm a ver com o encobrimento que ele mesmo relatava. Não é? Então, sinceramente, tem algo estranho aqui, não é? Aqui tem algo que pelo menos, insisto, deveria ser analisado, deveria ser investigado, não é? Tomara que sim, porque até agora não se sabe. Essa é uma denúncia feita pelo próprio Luiz Elizondo. Mas seria muito interessante que isso fosse levado adiante, não é? Que fosse investigado mais a fundo e que não ficasse só por aí, né? Que o FBI inclua esses casos junto com os outros 12 cientistas, né? Insisto, nem todos são cientistas. Ele também não é exatamente um cientista, né? Mas estão ligados ao tema ou são figuras importantes nessa área, não é? Então esse caso tem de tudo. Bom, continuamos analisando isso. Vamos agora para outros temas também importantes. Dá uma olhada nessa imagem. Olhem, segundo relatos, aconteceu essa bola de fogo. Não, isso aconteceu perto da icônica estátua do touro lá em Wall Street, na cidade de Nova York. Ao que parece, foi um carro que pegou fogo, né? Algumas das imagens, algumas das fotos e dos vídeos que existem mostram essa situação, não é? Fiquemos atentos ao que acontece. Se houve um incêndio, foi por algum tipo de acidente ou o que aconteceu? O relatório diz o seguinte: um veículo teria pegado fogo e posteriormente explodido perto da icônica estátua do touro, o Charging Bull. Não os Bulls, não, ou a polícia, não. Quando em Wall Street ou nas ações as ações estão subindo, então você diz que o mercado está em alta, né? Então, pois bem, nessa área onde estão os mercados internacionais e tudo isso, foi aí que aconteceu essa situação. Chama a atenção, evidentemente. Por enquanto não se sabe mais nada, né? Vamos ficar atentos para ver o que aconteceu lá em Wall Street, né? Vamos ver se aparece algum outro detalhe, a gente vai comentar sobre isso. Obviamente isso ainda está em desenvolvimento e vejam só, falando de outros assuntos, já que estamos nesse tema em Nova York. Prestem atenção no seguinte. Está acontecendo. Bem, uma série de movimentos, agora sim. No assunto das finanças e tudo isso, o importante é o que aconteceu com o preço do petróleo, que evidentemente subiu. Vamos colocar essa imagem aqui. Aí está. Subiu. As ações do S&P 500 e da Nasdaq subiram. Embora tenham tido uma queda hoje, foram 2 dias seguidos de queda. Hoje o Nasdaq está se recuperando rapidamente. Aqui podemos ver, tudo isso subiu. Primeiro caiu até aqui e agora está subindo aqui. E bom, vamos ver como termina, se fechar no positivo.
ou no negativo, mas algo acontece com o petróleo. Estamos vendo que o preço está caindo para 106. Digo, continua caro, mas evidentemente isso é algo positivo. Vamos ver como isso vai evoluir mais adiante. Enquanto isso, também o Nikkei, por exemplo, no Japão, abriu em alta, ou seja, inclusive abriu e fechou em alta, não é? O Nikkei subiu. Devem ver algo positivo sobre o petróleo, não? Não aconteceu o mesmo com a Coreia, que continua em baixa. Fechou abaixo do fechamento do dia anterior. Então, nem todas são boas notícias. Está meio estranho e irregular essa questão dos mercados. Então, também vamos ficar atentos a esse detalhe. Como vocês estão? Como está tudo? Espero que todos estejam bem. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês um tempinho e conversar sobre tudo o que acontece no mundo, né? Durante o dia. Vamos atualizando, vamos passando informações e, bom, agradeço muito que vocês possam continuar conosco. Vamos então, só precisamos ficar atentos a como continua a situação do Irã, porque evidentemente está se intensificando, está ficando mais intensa. Não, o assunto está bem intenso. Não parece de jeito nenhum que vai haver uma negociação. Quer dizer, realmente não. Tipo, se você dissesse que vejo uma brecha e que por aqui pode vir uma negociação ou algo assim, eu não vejo. Não sei se vocês conseguem ver por aí, mas sim, isso me chama a atenção. Não parece que algo assim vai acontecer. Agora, em uma dessas, quer dizer, em uma dessas, talvez pode ser que... Pois pode acontecer uma reviravolta, né? E de repente a gente vê os Estados Unidos agindo de uma forma que não imaginávamos. Eu não vejo qual. Tem que lembrar da raiva que os iranianos têm desde Soleimani. Desde Soleimani eles prometiam que iam se vingar do Trump, especificamente porque ficaram irritados com o que aconteceu com o Soleimani, né? Insisto, isso foi no primeiro mandato do Trump. No segundo mandato, ele elimina o líder supremo, não é? Ou seja, essa é a maior figura religiosa possível que existe lá. Aqueles que eliminam o líder supremo ao máximo e toda a, por assim dizer, fizeram com que a parte mais religiosa, a ala mais dura, que dizem ser entre 20 e 25% da população, digamos, um quarto, né, uma quinta parte mais ou menos. Bem, é essa parte que está no comando, que tem o poder, tem parte do dinheiro e praticamente todas as armas. Então são eles que estão operando internamente, são eles que estão controlando o Estreito de Hormuz, e são eles que estão tentando mostrar força, não é? Diante disso. O que acham que vai acontecer? Quer dizer, sinceramente, se a gente olhar isso como uma história, como uma novela, por assim dizer, né? O que se observa aqui é que é um momento para os iranianos devolverem o que para eles foi a parte mais difícil, a parte mais complicada, que é terem suas figuras mais importantes eliminadas quando quiserem. Então eles também se sentem fortes porque não viram que as consequências tenham sido tão graves para eles, né? E porque eles sabem que teriam uma certa resposta, não é? Então, diante disso, né, o cálculo de Donald Trump tem que ser: você quer um conflito de curto prazo, de longo prazo ou terminar logo, né? E todas terão consequências complicadas para ele. Todas, né? Se ele se inclina mais para o regime do Irã, ele fica em uma posição enfraquecida. Se ele ficar, terá que ser uma guerra possivelmente longa, que também vai ter repercussões humanas e políticas dentro dos Estados Unidos e no mundo todo. E a Europa, e a Austrália, etc., Oceania, Ásia. Eles não sabem o que fazer ou não querem saber e preferem dizer: vamos ver o que acontece, estendendo o que puderem para evitar agir ou se envolver em confusão. Isso, bom, se soma ao quão complicado se tornou todo esse conflito. Bom, pessoal, temos uma seção dentro das playlists de notícias estranhas, porque de vez em quando aparecem em muitas ocasiões notícias esquisitas, curiosas e interessantes.
E aí está a seção para que, quando tiver a oportunidade, dê uma olhada, né? E evidentemente, bom, estamos todos os dias transmitindo tanto aqui quanto no PEP Notícias, onde também estamos ao vivo no PEP. Como no PEP Notícias, mantendo vocês informados sobre o que acontece no mundo. Obrigado a todos que estão entrando. Leonardo, como você está? Prazer em te ver. Você já voltou. Como foi? Quantos dias você ficou lá na montanha? Leonardo, tomara que você possa nos contar um pouco como foi a experiência. Deve ser algo interessante e impactante. Grande abraço, Leonardo. Fico feliz que esteja bem. Para a sua família também, um abraço. Omar, como você tem estado? Ontem mesmo comentamos que Nova York está batendo recordes. Bom, aí vocês estão com mais calor do que aqui, porque vocês relataram 38 graus ontem, não é? E deixa eu te contar como estamos aqui, mas duvido muito que tenhamos chegado a 38 graus, né? Agora estamos em 29 graus neste momento. Mas tem estado assim, ou seja, tem estado relativamente fresco. Vamos ver, vocês pararam de checar a temperatura aqui. Em Nova York, né? Permita-me neste momento, porque não deve ser o momento mais quente, pois eles estão quase igual a nós. Estão um pouquinho mais quentes. Aqui estamos com 29, né? Vocês estão aí com 32 graus, pelo menos é o que está marcando aqui. 32 graus neste momento, não é? Não sei se depois vai esquentar ou já está esfriando. Vê aí se vai esfriar mais tarde. Sim, já está esfriando. Ou seja, agora está no pico máximo de calor e nós vamos entrar no pico máximo de calor daqui a pouco, então ainda falta um tempinho. Olha, aqui está marcando 30 graus em Monterrey e um pouco mais tarde vai marcar 29. Não, já era, não sobe mais do que isso. Estamos na mesma situação, só que você em Nova York, onde supostamente é mais frio para ela. Muito bom, então. Vamos lá. Como está, Fabrício? Saudações, Miguel. Segundo Omar, o termômetro da oficina marcou 42 ontem. Obviamente no sol. Claro, no sol. Pois é. Não, imagina. Não, claro. Tipo, se você está trabalhando, tem certos lugares que são super quentes para trabalhar. Por exemplo, ao ar livre, obviamente. Há um tempo atrás, eu tive que participar de umas gravações e, em uma delas, era uma pessoa trabalhando em uma churrasqueira em Monterrey, ao ar livre, com a churrasqueira e toda a estrutura de metal. Perguntei a ele se já tinha medido a temperatura, pois apesar de eu aguentar bem o calor, ali estava difícil. E claro que era só por um período, né? E ele me disse que marcava ali entre 65 e 70 graus já na grelha. Super quente. Não sei como é o termostato interno dele, porque sei lá de onde ele tira isso, mas esse senhor eu acho que sobreviveria até lá no Saara, né? E em qualquer lugar sem problema. Ele não vai ficar assim, tipo, incomodado. E você, Aurélio, como tem estado? Miguel, muito boa noite, diz Aurélio. Lá em Novo México, 66 graus Fahrenheit, né? Que é fresco, né? Ainda está bom. Vamos ver quantos são 66 graus Fahrenheit. Vamos colocar aqui na tela. 66 graus são como 20 ou 20 e poucos. 20 e poucos graus, deixa eu ver, está aqui comigo. Ou seja, 66 graus seriam mais ou menos 19, 20 graus por aí. Está muito agradável, muito agradável. Para lá. Um grande abraço, Aurélio Beto, como você tem estado? Diz Beto. Já voltei com meus comentários afiados e diretos. Isso aí, Leonardo. Muito bom. Vamos ao relatório. Vamos ao que está acontecendo no mundo. Vamos ver quais são os detalhes. Vamos para outro relatório, então, imediatamente, né? Já começamos assim. Agora sim, no embalo, vamos para lá.